Fala pessoal, quero falar um pouquinho com vocês sobre uma palavra que está em João 8, 31 a 47. Eu vou ler aqui. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Mas disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. E protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mentem, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode acusar-me de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Essa palavra, talvez seja um pouquinho diferente do que você está acostumado a ver por aí, pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook. Mas essa é a palavra de Deus. É um trecho, João 8, 31 a 47. Eu quero refletir com você que já ouviu a palavra de Deus, você que talvez seja um jovem que frequenta a igreja, mas eu tenho um objetivo com essa palavra, que é compreender o que é ser cristão. Compreender que temos que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, e não apenas como Salvador. Muitas vezes a gente escuta a palavra e recebe, tem o temor de Deus, mas está aceitando a Jesus como Salvador. E muitas vezes a gente se nega a aceitá-lo como Senhor. E para entender um pouquinho melhor sobre isso, eu quero pensar com você, Quantos de nós temos aceitado a salvação por meio de Jesus, temos aceitado os milagres por meio das mãos de Jesus, mas não aceitamos como Senhor? Isso acontece com pessoas que vivem dizendo: eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. E também acredito que Jesus é o Filho de Deus. Talvez você já tenha ouvido isso ou até falado. Mas não só com essas pessoas. Muitos de nós também, que talvez temos religião sim, falamos eu sou cristão, adolescentes, adultos que vivem uma vida religiosa, mas talvez nós temos caído nesse erro de aceitar os milagres, aceitar a salvação, mas não aceitar que Ele é o Senhor da nossa vida. A condição para ser discípulo é para permanecer. É muito fácil ser multidão, ver o milagre, por vezes até receber o milagre, comer do pão e do peixe que foi multiplicado, saciar aquela fome momentânea. Mas para verdadeiramente ser discípulo e ser chamado cristão, é preciso permanecer. Jesus segue dizendo no versículo 32, que se você permanecer, conhecerá a verdade,
Como saberemos que é a verdade? Ele mesmo nos revelou. O João 8,31 diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não adianta andar, e se não permanecer. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e um dia já ouviu e já creu, mas talvez não esteja permanecendo, já esteja longe. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serem meus discípulos. E como? Como podemos permanecer? Conhecendo a verdade, porque ela é que liberta. Diferente do que tem falado por aí, essa palavra é para que você possa conhecer dia a dia a palavra de Deus, que ela pode te libertar. Não é jargão, não é mantra, mas é uma palavra dura, na verdade. É uma palavra que nós precisamos de refletir. E Jesus revela, essa verdade quando ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso em João 14, versículo 6. Logo, você precisa conhecer a Jesus. Essa é a palavra. E quando a gente reflete o significado de conhecer, nós temos se você pesquisar essa palavra, você vai ver que é fazer com que alguma coisa seja inserida no conhecimento, memória de alguém, passar a saber, passar a ter consciência de, ter sensação de pertencimento, fazer parte da família, assimilar através dos sentidos ou da mente, possuir provas sobre, acatar o poder e a autoridade, obedecer. Olha que só pela palavra conhecer, você já percebe várias coisas que a gente precisa fazer, para ser verdadeiramente seu discípulo. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter um relacionamento, você precisa ter intimidade com ele. E, além disso, você precisa ter sensação de pertencimento. Todos esses significados são profundos, você pode usá-los como pergunta e refletir se cada um desses que eu falei, você tem esse sentimento. Você possui provas sobre Jesus, você o sente, você teve experiências para contar, você acata o poder e a autoridade de Jesus nas suas palavras, naqueles que ele fez. Quando recebemos a Jesus só pela metade, nossas convicções e culturas, as teorias que envolvem e influenciam, podem nos afastar de receber toda a verdade da salvação e aceitá-lo como Senhor. Nós temos várias, somos bombardeados todo dia de várias teorias e várias coisas que tentam nos dominar. E talvez essas coisas lutam contra a verdade da palavra de Deus e você acabe aceitando mais essas coisas e rejeitando algumas partes da palavra de Deus. Então, talvez você tenha que abrir mão dessas coisas, porque Ele também é Senhor. Ele é Salvador, mas Ele também é Senhor. E a palavra de Deus é completa. O próprio Jesus deixou claro que a Bíblia é a palavra de Deus, quando diversas vezes Ele usou para demonstrar que essas são as revelações de Deus. E também quando Ele usou contra o próprio diabo ao ser tentado. Então, não tem dúvida, não resta dúvida de que a palavra de Deus, a Bíblia, contém as verdades de Deus. O próprio Jesus usou ela. E nós também precisamos usá-la. Para poder permanecer verdadeiramente e ser um cristão, é preciso aceitar a Jesus por completo. E para isso é preciso conhecê-lo. Como podemos conhecê-lo? Assim como o significado da palavra conhecer foi importante para a gente refletir, também podemos utilizar os sinônimos para refletir. E o sinônimo de conhecer é experimentar. Você tem experimentado a Jesus? Perceber, você consegue perceber a Jesus nos atos, nas situações do dia a dia? Saber, você sabe falar de Jesus, você sabe com profundidade sobre Jesus? Acatar, você acata aquilo que ele fala, aquilo que ele direciona? Obedecer, esses são sinônimos de conhecer. Aceitar e visitar. Será que você conhece Jesus de longe, mas não o visita? Além dos sinônimos, nós também podemos refletir com os antônimos. E aí nós podemos ver aqui, conhecer é o contrário de desconhecer. Se você é um cristão, você tem que conhecer. Se você desconhece, se você sabe pouco, talvez você não seja. E também,
O antônimo é ignorar. Quantos de nós ignoramos? Se julgamos discípulos cristãos, ignoramos e fazemos as nossas próprias vontades. E a gente pode também, a partir disso, avançar para o versículo 34, quando ele diz: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Como podemos ser cristãos e viver pecando? Como podemos ser livres, Conheceis a verdade, ela te liberta. Como podemos se vivemos pecando? Então, nós temos que parar de se enganar, achando que somos livres, que recebemos a Jesus, mas só como Salvador, se não o aceitamos como Senhor. E no 31, ele diz: se permanecerem firmes na minha palavra. Se não permanecemos, não seremos discípulos de Cristo. E se não formos discípulos, como poderemos ser chamados de filho? Se não conhecemos de fato, com profundidade, como podemos ser livres? Isso passa por aceitar a verdade da salvação. Não é só as partes que nos convêm. Assim podemos vencer a prisão do pecado e sermos discípulos. Isso não significa nunca pecar. Somos todos pecadores, mas significa não aceitar viver a prática do pecado. Não justificar o pecado, como muitos fazemos. Quantas vezes eu já ouvi justificativas para viver nos erros, quando a palavra é bem clara. E nós mesmos nos pegamos fazendo isso quando nos enganamos. E se ainda resta alguma dúvida que você precisa realmente mudar de atitude, se você ainda preferir só aceitar Jesus como Salvador e não como Senhor, eu quero deixar mais essa reflexão no final desse capítulo, em João 8, em 31 a 47, o versículo 47, que ele diz: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. É uma palavra dura de Jesus, mas é um alerta para nós. Você aceitou Jesus como Salvador? Aceitou também como Senhor? Fica com essa palavra e medita nela. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Então, passa a abrir o seu ouvido e o seu coração para a verdade de Deus. Amém?